graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos os irmãos. Amém? Amém. E aquele que por algum motivo não está aqui esta noite, que o Senhor conceda da sua misericórdia. Joel, capítulo de número 1. Joel, capítulo de número 1. Vamos fazer uma leitura do versículo de número 15 ao versículo de número 20. Todos encontraram? Amém? EBD? Eu senti a falta da senhora hoje. Joel capítulo 1. Tem na sua Bíblia? Parece que tem Bíblia que não tem, né? Achou aí, Zaquel? Amém, glória a Deus. Eu espero. Hoje nós temos a conclusão do capítulo 1 de Joel. São 73 versículos e agora que nós vamos concluir o 20º versículo, né? Bom, a palavra do Senhor diz assim, versículo 15, ainda estou escutando espada chiando aí ainda, saindo da bainha ainda. A partir do versículo 15, a palavra do nosso Deus diz assim: Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento dos vossos olhos, diante dos vossos olhos, e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não têm pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirante por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Amém. Querido Deus, neste momento, em nome de Jesus, nós já invocamos o Teu Santo Espírito neste lugar e pedimos para que o Senhor também coloque seus anjos ao derredor deste lugar. Amém. Para aquele, Senhor Deus, que quiser se levantar, Senhor Deus, sua mão seja tocada pela mão do Senhor. Aqueles, meu Senhor, que se levantam contra a Tua palavra, aqueles, meu Deus, que se levantam contra os servos do Senhor, que venha sobre eles a ira do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós queremos agradecer aqui esta noite, por esta palavra, pelo término desse capítulo 1 de Joel. Senhor, que nós estaremos falando aqui sobre o grande dia, o dia do Senhor, porque esse texto, Senhor, como nós já falamos na introdução desse capítulo, Senhor Deus, esse capítulo todo, Senhor Deus, o tema central dele é o dia do Senhor. Então, que o Senhor nos prepare como igreja do Senhor, prepare-nos para estar atentos, para estar prontos para o grande dia do Senhor, porque o dia do Senhor está bem perto, como diz a Tua palavra. Mas muitos não estão ouvindo, mas muitos não querem saber, muitos estão, Senhor Deus, à deriva do mundo, porque muitos ainda não acreditam que o grande dia se aproxima. Mas eu louvo a Deus por aqueles que não saem da sua presença, por aqueles que estão à busca da sua presença, por aqueles que estão à busca de encontrar, de ter mais intimidade com o Senhor. Pai, neste momento é com temor e tremor que nós queremos falar sobre este grande dia e pedimos que Teu Santo Espírito, Senhor Deus, venha nos orientar, venha nos conduzir,
Senhor Deus, as verdades contidas na tua lei. Ah, Senhor, e se falarmos algo, Senhor Deus, que não esteja conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor Deus, pois nos adverte, Senhor. Ajuda-nos a falar apenas aquilo que tua palavra exige, aquilo que o Senhor manda que nós venhamos a falar, Senhor. Muito obrigado, que esta palavra ela possa alcançar, Senhor, os nossos corações, alcançar o coração desta amada igreja, e que essa igreja, Senhor Deus, se prepare para o grande dia do Senhor. Amém. Nós oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém. Tem um demônio aí que está querendo atrapalhar o culto, mas esse demônio vai cair por terra em nome de Jesus. Até eu terminar essa mensagem, esse demônio vai cair por terra em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, nós estaremos falando sobre o dia do Senhor está perto. Esse aqui será o tema da mensagem desta noite. Amém? O grande e terrível dia do Senhor está cada vez mais próximo, está cada vez mais perto, está cada vez mais se aproximando da vinda do Senhor Jesus. O nosso irmão Pedro, quando ele escreve a sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 19, Pedro diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, a demora, como se muitos acham, é porque Deus ainda espera, Deus está trabalhando para que alguns se convertam, que cheguem à presença do Senhor. Esse dia, o grande dia que se aproxima, esse dia será um dia terrível. O dia do Senhor se refere a qualquer tempo, quando Deus se levanta para enviar seu julgamento sobre a terra. O profeta Oséias, ele diz no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3, ele fala o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é o perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. Há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Essa é a palavra do Senhor, uma palavra de julgamento, onde o Senhor diz que Ele tem uma contenda com o povo da terra. Ou seja, Deus está com a sua espada afiada. Salmos capítulo 7, versículo 12, diz que Deus, Ele está com a sua espada afiada. Afiada para quê? Para aqueles que não se converter, Deus ainda está com o seu arco entesado, ou seja, o seu arco está a ponto de disparar sobre essa pessoa que não chegar a se converter ao Senhor. É o dia do juízo, e esse dia está próximo. Queridos irmãos, queremos observar junto com os irmãos o que diz o versículo 15. Acompanhe comigo o versículo 15. O texto diz: aqui existe uma expressão de admiração do profeta, quando ele diz: que dia, porque o dia do Senhor está perto, vem como assolação do Todo-Poderoso. Em outra tradução, vem como destruição do Todo-Poderoso. Esse dia está perto, muito perto. O ataque dos gafanhotos era uma antecipação e um tipo daquele dia assolador. Assim como a invasão dos gafanhotos foi um ataque eminente, implacável, irresistível, assim também será o dia do Senhor. As pessoas sentirão o pesar da mão de Deus. As pessoas não estarão preparadas para aquele grande dia como não estavam preparadas. Prestem atenção. Prestem atenção.
Porque Deus está bradando, clamando do céu, enquanto nós estamos brincando de crente dentro da igreja. Prestem atenção o que Deus está falando com você. As pessoas sentirão o pesar da mão do Eterno, e essas pessoas estarão dentro da igreja. Essas calamidades é um ato de Deus que exige arrependimento e uma volta a Ele, de quem tinham esquecido. A igreja precisa voltar aos pés do Senhor. A igreja precisa buscar o arrependimento. A igreja precisa se converter verdadeiramente ao Senhor. Se nós entramos na igreja, então vamos reverenciar a este Deus que está presente para receber o nosso culto e o nosso louvor. Vamos reverenciar esse Deus. Esse dia, queridos, vai ser um dia aterrador. Você já pensou se Deus pegar você desprevenido? Você já pensou no grande dia do Senhor? Você já pensou no dia do arrebatamento? Será que nós já pensamos no dia do arrebatamento? Será que nós, só porque nós estamos indo para a igreja, será que nós seremos arrebatados? Já paramos para pensar nisso, brincando de crente, que nós brincamos de crente? Esse dia vai ser um dia aterrador. O versículo 16 ao 18, ele diz o seguinte, olha: acaso não está destruído os mantimentos diante dos vossos olhos? E a casa do nosso Deus, a alegria e o regozijo? A semente mirrou, isto é, a semente secou, não produz mais nada. Será que a semente também do seu coração está produzindo alguma coisa? Como diz o texto, a semente mirrou, secou, debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Oh, meus queridos irmãos, Joel aqui, ele está descrevendo o grande dia do Senhor como a assolação do Todo-Poderoso, ou como a destruição do Todo-Poderoso. Essa assolação, ela atinge os campos, pois os mantimentos é destruído, atinge o templo, porque nele não há mais a alegria, não há mais alegria no culto, se chega no culto é para brincar, não é para adorar, mas é para brincar. Atinge a semeadura dos campos, pois devido à seca a semente nem sequer chega mais a brotar. E Jesus diz uma coisa muito interessante. Jesus, ele diz que se a semente que cair na areia, se ela não morrer, ela vai ficar só. Por isso, queridos irmãos, os celeiros e os armazéns ficaram vazios e destruídos. Esse juízo alcançou também aos animais do campo. O gado geme, como diz o texto, fica inquieto e faminto, busca alimento e não encontra. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que as ovelhas, elas não têm o que comer, elas perecem sem ter o que comer. E 3 coisas nos chamam a atenção aqui nesse texto. 3 coisas que eu quero conversar com os irmãos. Primeiro, a questão do sustento. O sustento, como diz o versículo 16: acaso não está destruído o mandamento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? Você sabia que às vezes Deus tira o mantimento da nossa casa? Às vezes Deus tira aquilo que nós estamos precisando, Deus tira aquilo que nós gostamos, Deus tira. Claro que se Deus tirar isso, o que é que vai acontecer? Virão sofrimentos sobre nós, virão as tristezas, virão as lamentações. O sustento humano, queridos irmãos, é removido, como nós vemos aí no versículo 16. Nós sabemos, meus amados irmãos, que onde falta o pão, a inquietação, ela toma de conta. Onde a fome se estabelece, reina o desespero. O que falta, segundo o texto, não é luxo, mas o que falta, segundo o texto, é o necessário. Foi tirado deles o pão de cada dia.
Segunda coisa, queridos irmãos, a alegria festiva do culto é encerrada. A parte B do versículo 16. Cessou-se a alegria, cessou-se o regozijo. Será que nós chegamos na casa de Deus com alegria ou com nossos corações tristes? Queridos, sem alimento, as oferendas do templo cessaram. E quando as oferendas cessaram, cessou também a alegria do culto. A vida espiritual do povo estava entrando em colapso. Não existe alegria nem regozijo na adoração. Eu presto atenção aqui, os nossos momentos de regozijo, nossos momentos de adoração, muitos de nós sequer adoram, muitos de nós sequer abrem a boca para adorar esse Deus que está presente. E sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós estamos insensíveis à voz de Deus, estamos insensíveis à presença do Senhor, mas Ele continua presente. Devemos sentir temor, devemos sentir medo, devemos estar apavorados em saber que Deus está presente e nós não sentimos mais. É momento de nós ficarmos apavorados, amados. Somos irreverentes, chegamos de qualquer jeito na igreja, chegamos atrasados, não fazemos a obra de Deus, chegamos de qualquer jeito e achamos que Deus vai receber o nosso culto. Traga arrependimento para a presença de Deus, que você receberá a misericórdia de Deus na sua vida. Se não trazer arrependimento para a presença de Deus, ninguém também não leva nada. Como diz aqui, queridos irmãos, o culto cessou, já não existe mais alegria nos cultos, não existe mais alegria, não existe regozijo, e sequer existe adoração. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Ei, escute. Os irmãos trouxeram aqui um copo d'água para mim, e eu vou beber um gole dele. E Paulo diz, até um copo d'água que nós bebemos, nós temos que beber em nome de Jesus. Terceiro lugar, queridos irmãos, a seca severa, ela é desesperadora. A seca, verso 17 e 18, a seca, ela torna todo o investimento da semeadora inútil. A esperança é frustrada, o trabalho é inútil e a semente é perdida. Até os pastos foram devastados pela seca, as manadas de bois e as ovelhas inquietas perecem. Queridos, nós devemos observar que enquanto a humanidade está insensível à presença de Deus, os animais clamam pela presença de Deus. O salmista diz que tudo que tem fôlego, ele diz, tudo que tem fôlego, ou seja, uma folha, uma formiga, seja a criatura menor que existir, o salmista diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. E nós, os crentes, chegamos na igreja e não louvamos ao Senhor. Né, irmão Edson? Às vezes nós chegamos na igreja e não louvamos ao Senhor. A gente vem, escuta os outros louvar, critica os outros louvando, mas nós mesmos não louvamos ao Senhor. Essa história precisa mudar. Nós encontramos aqui nesse texto, irmãos, queridos irmãos, um clamor intercessório. Versículo 19, versículo 20. A insensibilidade do povo é reprovada pelos homens piedosos e até pelos animais. E o profeta Joel acrescenta aqui mais um flagelo, além dos gafanhotos e da seca. Agora ele menciona o fogo, versículo 19. Diante dessa tragédia nacional, o povo de Judá ainda estava anestesiado e endurecido por causa de seus pecados. Nesse grande dia do Senhor, nós encontramos dois clamores que se destacam aqui. Segundo o que Joel fala aqui, nós encontramos dois clamores que nós falaremos agora em seguida. O primeiro clamor é o clamor do profeta Joel, versículo 19. Sua Bíblia ainda está aberta ainda?
A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Ou seja, Joel diz: Senhor, eu apleno os meus pulmões para clamar pelo Senhor, para gritar pelo Senhor, porque o fogo está consumindo tudo que nós temos, o fogo está acabando com tudo que nós temos. O profeta Joel, ele não apenas, queridos irmãos, ele é pregador, ele não apenas é um profeta e um pregador, mas ele também é um grande intercessor pelo seu povo. Ou seja, ele não apenas fala da parte de Deus aos homens, mas também clama a Deus a favor dos homens. A crise é uma encruzilhada que pode nos levar para a presença de Deus ou para o desespero total. É bom quando os crentes estão na crise. É bom quando os crentes estão na prova, porque só assim os crentes sabem buscar a presença de Deus. É bom demais. Queridos, o sofrimento ele nos leva à oração. Ao ver o cenário cinzento, assolado de sua nação, Joel ele se colocou na brecha da oração a favor do seu povo. Quando os recursos da terra acabam, amados, podemos olhar para o alto e buscar o socorro, como diz o salmista no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro, o teu socorro não vem do homem, não vem da tua força, não vem da força do teu braço, não vem do dinheiro que você tem guardado, não vem da casa que você tem, não vem do carro que você tem. A sua força, ela vem do Senhor. A nossa força, ela vem do Senhor, amados. O profeta, ele se coloca na brecha para orar pelo povo. E eu pergunto, e nós? Estamos nos colocando em alguma brecha? Intercedendo por alguém? Será que nós estamos intercedendo por alguém? Será que nós temos alguém em nossa mente que precisa ser salvo e nós estamos intercedendo por essa pessoa? Será? Vamos examinar nossas mentes. Vamos examinar aí nossas mentes. Será que tem alguém que nós estamos orando por essa pessoa para que ela seja salva? Queridos, quando o braço do homem torna-se incapaz de nos socorrer, podemos buscar aquele que é o Todo-Poderoso. Transforme suas calamidades em bênçãos pelo poder da oração. Não deixe que elas o derrote. Levante-se, olhe para o céu, olhe para o alto, não olhe para as suas calamidades, olhe para os céus, olhe para Jesus. É Ele quem vem em vosso socorro. Em segundo lugar, queridos irmãos, nós encontramos no texto o clamor dos animais. Veja o versículo 20. Também todos os animais do campo bramam, suspirando por ti. Olha o que é que o texto está dizendo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Enquanto havia gente se entorpecendo com a bebida, de corações insensíveis, deixando de buscar o Senhor, deixando de buscar a presença de Deus, se envolvendo mais com as coisas mundanas, buscando mais os seus interesses, enquanto as pessoas bebiam, enquanto as pessoas viviam ébrios, enquanto as pessoas viviam olhando para os seus próprios umbigos, queridos irmãos, os animais clamavam pela presença de Deus. Queridos,
enquanto os filhos do pacto estavam endurecidos, os animais estavam clamando por Deus. Por quê? Por causa da falta de alimento, da falta de água. Os animais demonstravam mais sensibilidade do que os próprios filhos da aliança. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Queridos irmãos, o grande dia do Senhor está muito perto. Muito perto. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta que o autor aos Hebreus escreve a respeito desse tempo que está muito perto, muito próximo. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Todos encontraram? Amém? Acompanhe comigo a partir do versículo 32 ao versículo de número 39. Diz o texto, a irmã Eduarda já leu aqui sobre Mateus 24, já sobre Tessalonicenses, não é, que vai sobre a vinda do Senhor. E agora esse texto aqui ele vai falar o seguinte: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Só para você se lembrar, o Senhor está só lembrando você. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Ora, tornando-vos co-participante com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecemos dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Isto aqui você encontra na Nova Jerusalém. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Sabe por quê? Porque ela tem galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Diz o texto, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, algumas tradições vão dizer, dentro de pouquinho tempo, poucochito, aquele que vem, virá e não tardará. Aleluias. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Esta palavra está escrita, queridos irmãos, no Antigo Testamento, está escrita em Romanos 1,17, está escrito em Gálatas capítulo 3,12, e escrito aqui em Hebreus, e também está escrito em Abacuque capítulo 2, versículo 4, que todavia o meu justo viverá pela fé. E tem mais, o texto diz, se retroceder, é uma condição que Deus está colocando aqui, se retroceder, isto é, se essa pessoa voltar para trás, escarnecer de Cristo de novo, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, isto é, eu e você, nós, porém, não somos dos que retrocedemos para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia, louvado seja Deus. E Jesus, ele vai falar em Lucas 21:19, que é na sua perseverança que você vai conservar, que você vai salvar a sua alma. Não é do jeito que você está pensando, não é do jeito que nós pensamos, mas é do jeito que a Bíblia diz que temos que aceitar. Meus queridos irmãos, o dia do Senhor, como eu já disse, está muito perto. Ainda não percebemos, porque ainda estamos entorpecidos, andando de corações endurecidos, feridos pelo nosso próprio orgulho, não queremos dar o nosso braço a torcer. E o que devemos fazer, queridos, para que a nossa história mude, e mude para melhor? O que devemos fazer?
O Warren Wiersbe, ele diz que o profeta nos dá aqui 4 instruções quando nos encontrarmos em circunstâncias difíceis. E eu trato essas 4 circunstâncias e eu digo que essas instruções, eu chamo elas de aplicativos, ou seja, é aquilo que nós ouvimos de Deus e aquilo nós aplicaremos à nossa vida. Amém? Sua Bíblia está aberta ainda no profeta Joel? Amém. Muito bem, deixa a sua Bíbliazinha aberta aí. Primeira coisa, queridos irmãos, que nós devemos fazer, o que fazer para que a nossa história mude e a nossa história mude para melhor. Primeira coisa, preste atenção. Pare e ouça Deus falar com você. Primeira coisa, pare e ouça. Capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Você está acompanhando comigo aí? Capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Diz o texto: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós filhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Primeira coisa que devemos ouvir: pare e ouça, escute a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Interprete os acontecimentos à sua volta. Preste atenção no que está acontecendo à sua volta. Você tem que prestar atenção, queridos irmãos, na perspectiva da providência divina. Você não é a única pessoa do mundo que sofre ou passa por aflições. Deus levanta pessoas para nos encorajar a voltar para Ele em tempo de aflições. E como diz Jesus para nós, tenham bom ânimo. Aleluia. Segunda coisa que nós devemos fazer para que possa melhorar a nossa história, para que mude melhor. Segunda coisa, acorde, desperte. Você está dormindo, acorde. Veja o versículo 5 ao versículo 7. Está aberto em Joel, não está? Não feche. Do versículo 5 ao versículo 7, diz o texto: Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderosa e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. E o verso 7 diz: fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Primeira coisa, pare, escute. Segunda coisa, acorde, desperte. Quando Joel viu as vinhas devastadas e as árvores sendo destruídas, dirigiu-se aos bebedores, aos ébrios, e os mandou acordar e chorar. Contudo, meus queridos irmãos, eles deveriam chorar não pela falta de vinho, mas porque seus pecados haviam chegado ao céu, chegaram à presença de Deus, e por causa de seus pecados, Deus trouxe juízo à terra. Louvado seja o nome do Senhor. Diante disso, o apóstolo Paulo diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará.
Efésios capítulo 5, versículo de número 14. Terceira coisa, queridos irmãos, a primeira coisa que eu falei, qual foi? A primeira coisa é pare, ouça, medite na palavra. Segunda coisa, acorde, desperte. Terceira coisa, lamente o seu pecado. Você é um pecador. Lamente isso. Nós somos pecadores. E se alguém achar que não é pecador, é mentiroso, porque todos nós somos pecadores. Então, lamente o seu pecado. Lamente mesmo. Versículo 8, até o versículo de número 18. Diz o texto: lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado, isto é, destruído, e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco, lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, o vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem com uma assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E é da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. E o versículo 18 diz: porque geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Você sabe por que tudo isso veio diante, porque Joel viu isso diante do povo de Deus? Por causa do pecado. As pessoas estavam e as pessoas continuam ainda com seus corações entorpecidos, embriagados pelas coisas do mundo. Ainda continua da mesma forma. Queridos irmãos, lamente pelo seu pecado. Os campos, as lavouras, os frutos da terra, os rebanhos estavam arruinados. Joel, então, ele chama a atenção aos lavradores a lamentarem, como nós vimos no versículo de número 11. Joel chama a atenção dos sacerdotes, Joel chama o povo ao arrependimento, versículo 13 e versículo 14. Sabe por quê, amados? Porque não é suficiente chorar pelas consequências do nosso pecado. Chorar porque pecamos, porque vem o mal sobre nós, porque vem a doença sobre nós, porque vem a mão pesa do Senhor sobre nós. Isso não é o suficiente chorar. Nós temos que chorar, queridos, sim, temos que chorar pelos nossos pecados. Se chorarmos, se nos arrependermos, o Senhor tirará a sua mão de pesar sobre nós e nos abençoará. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 10. Todos encontraram? Amém? Versículo 1 diz assim: isso aqui é Deus falando comigo.
Isso aqui é Deus falando com você. Escute a voz de Deus. Amém? Escute a voz de Deus. É Deus falando com você. É Deus falando comigo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes. E por que não tendes? Porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, ou em outra tradução do original, adúlteros. Infiéis ou adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme, ou em outra tradução, é com zelo, que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, isto é, está com dois pensamentos, ora pensa no Senhor, ora pensa no mundo, cocheais em dois pensamentos, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em tristeza. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E o conselho que o Espírito Santo tem para você é esse: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a última e quarta instrução, queridos irmãos, repito, a última e quarta instrução é: aplume os pulmões e clame ao seu Deus. Amém? O profeta, ele ergue-se como exemplo para o povo e clama ao Senhor, rogando a sua misericórdia e a sua restauração. E aqui mais uma vez, entra aqui a palavra do segundo livro de Crônica, capítulo 7, versículo 14. Isso aqui não vai sair de dentro dessa igreja enquanto essa igreja não se arrepender. Enquanto essa igreja não estiver preparada para ir morar no céu, esse apelo não vai sair de dentro dessa igreja. Sabe qual é? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 4 coisas o Senhor diz só nesse texto aqui para o seu povo, não é para o povo do mundo. Ele diz: se o meu povo, o texto diz, se o meu povo, que faz o quê? Que se chama pelo meu nome. Temos clamado pelo nome do Senhor, temos proclamado o nome de Jesus, então nós estamos falando do nome do Senhor. Se chama pelo meu nome, ele diz: se humilhar, precisa se humilhar. Também ele diz: e orar. Depois ele diz: e me buscar, porque tem gente buscando de qualquer jeito. Não é buscar de qualquer jeito, não é buscar irreverente. Para muitos de vocês aqui, o mundo é muito mais importante que o próprio Deus para vocês. Pastor, como é que o senhor diz uma coisa dessa? Eu digo porque eu estou vendo. Eu estou vendo que ninguém se esforça para estar na obra de Deus, se esforça para estar em qualquer outro lugar, mas na obra de Deus ninguém se esforça. São poucos que se esforçam para estar em todos os trabalhos da igreja. Então o mundo é muito mais importante, as outras coisas são muito mais importantes. Você quer mais um exemplo? Você vem para a casa de Deus com qualquer roupa que você tiver em casa. Às vezes vem até com a chinela trocada. Mas quando você vai para uma festa,
Às vezes a gente nem conhece você, como uma vez eu vi as mulheres aí, eu tinha uma irmã lá que eu nem conhecia essa irmã, mas era daqui da nossa igreja. Tão enfeitada, tão bonita que estava, que eu não conhecia e perguntei, neném, quem é essa pessoa aqui? E ela disse, é fulano de tal. Por que não se enfeita para estar na presença de Deus? Ah, mas pastor, nós estávamos na presença de Deus. Sim, mas com outra intenção. Você foi chamado para ser adorador. Você foi chamada para ser adoradora. Então a sua vida, ela tem que expressar isso ao Senhor. O texto diz, se me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, está com o coração sofrido, está com o coração magoado, Deus vai sarar. Amém. Mas se você se converter, se você buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração, diz o Senhor, e eu serei achado de vós. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, Joel sabe que o mesmo Deus que fez a ferida, pode também curá-la. Amém? Joel sabe que o mesmo Deus que fez a ferida, ele pode curar. Oséias capítulo 6, versículo 1, diz o texto, venham e voltem para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e curará. Amém? Amém? Ouça, desperte, lamente, clame, que Deus virá a seu socorro. Amém? Deus abençoe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Que você receba essa palavra e que você esteja preparado para o grande dia do Senhor. Pode ser hoje. A igreja pode ser arrebatada hoje. Amém. Você já pensou? A igreja se preparando para o grande dia do arrebatamento, a igreja se ataviando, a noiva se ataviando, e muito crente nas festas do mundo. Porque tem muito crente aí que está viajando para estar na festa do mundo, irmãos. É assim. E eu oro com a seguinte intenção, como eu já orei pela manhã. Eu oro dizendo o seguinte, Senhor, que eles não se desviem para onde eles vão. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, porque final de ano é todo mundo viajando, ninguém quer saber da casa do Senhor, quer saber de outras coisas mais, né? Que Deus possa levá-los, que Deus possa trazê-los, e que ninguém se desvie dos caminhos do Senhor. Essa é a minha palavra de hoje, é uma palavra de advertência. O grande dia do Senhor está próximo, e eu deixo uma interrogação, você está preparado? Em nome de Jesus, amém.